Cada madrugada que você se levanta para orar, o inferno treme e o céu se abre. Você está disposto a pagar o preço? Existem 10 hábitos sagrados que nos enchem continuamente da presença divina até transbordar. Não são rituais vazios de religiosidade morta, mas disciplinas espirituais poderosas que transformam nossa natureza carnal decaída em vasos santificados para a glória do Altíssimo. O primeiro hábito que devemos praticar com rigor inflexível é a oração matinal antes do nascer do sol. Devemos nos levantar às 4 horas da manhã todos os dias, sem exceção, para buscar a face de Deus enquanto o mundo ainda dorme. Não é opcional, é questão de vida ou morte espiritual. Você, que alega não ter tempo para orar, está escolhendo deliberadamente viver na miséria espiritual. O inferno celebra com júbilo demoníaco cada manhã que você desperdiça sem buscar o Senhor. Provérbios capítulo 8, versículos 17, declara categoricamente que aqueles que de madrugada buscam ao Senhor, certamente o encontrarão. Quantas derrotas esmagadoras em sua vida poderiam ter sido evitadas se você tivesse começado o dia prostrado em oração? O segundo hábito transformador é a leitura sistemática e meditativa das Sagradas Escrituras com temor e tremor. Devemos devorar a Bíblia em grego e hebraico, mergulhando nas profundezas insondáveis da palavra eterna. Você não precisa dominar as línguas originais, mas precisa ter fome desesperada pela verdade que liberta. Muitos cristãos hoje são analfabetos bíblicos deploráveis. Conhecem mais sobre entretenimento mundano diabólico do que sobre as promessas eternas do reino. Josué, capítulo 1, versículo 8. Ordena meditar na lei do Senhor dia e noite sem cessar. Não é mera sugestão humana, é mandamento divino inegociável. Cada dia sem a palavra é um dia de vitória garantida para Satanás. O terceiro hábito que quebra as cadeias do inferno é o jejum semanal, com propósito santo e determinação inabalável. Devemos jejuar não como ritual religioso morto, mas como disciplina poderosa de subjeção total da carne rebelde. Seu estômago tem sido seu Deus? Seus apetites carnais têm dominado tiranicamente suas decisões espirituais? O jejum despedaça as algemas da carnalidade e rasga os céus fechados sobre sua vida miserável. Jesus declarou em Mateus capítulo 17, versículo 21, que certas castas de demônios só saem com oração e jejum prolongado. Quantas fortalezas satânicas permanecem intocadas em sua vida, porque você se recusa covardemente a negar sua carne. O quarto hábito que nos enche poderosamente do Espírito é a confissão diária e específica de cada pecado cometido. Examine sua alma múltiplas vezes ao dia com rigor cirúrgico, anotando cada falha, cada pensamento impuro, cada palavra ociosa que saía de sua boca. Você vive em santidade verdadeira ou em conformidade hipócrita com o mundo corrompido? 1 João capítulo 1, versículo 9. Promete solenemente que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Mas multidões vivem acumulando iniquidades sobre iniquidades, presumindo que a graça é licença para pecar deliberadamente. Trema diante da santidade terrível de Deus. Cada pecado não confessado é uma porta escancarada para a opressão demoníaca devastadora. O quinto hábito revolucionário é a prática da presença contínua e consciente de Deus em cada segundo da existência. Devemos viver em comunhão ininterrupta com o Espírito Santo, praticando o que ele chamava de oração perpétua, sem cessar. Cada atividade era executada na consciência ardente da presença divina. Você trabalha como se Deus não estivesse observando cada movimento. Conversa como se o Espírito Santo não estivesse ouvindo cada sílaba. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ordena orar sem cessar continuamente. Não é poesia romântica, é estilo de vida radical e transformador.
Quantas decisões catastróficas você tomou porque não consultou o Senhor? Quantas palavras destruidoras vomitou porque esqueceu que o Espírito Santo estava presente? O sexto hábito que revoluciona vidas é o serviço sacrificial aos pobres, órfãos, viúvas e necessitados. Devemos doar absolutamente tudo que excedia nossas necessidades básicas de sobrevivência, vivendo com o mínimo para que outros tivessem o necessário para viver. Você acumula tesouros terrestres enquanto almas imortais perecem eternamente. Seu conforto material vale mais que a salvação eterna dos perdidos? Tiago, capítulo 2, versículo 17. Condena impiedades à fé sem obras como morta e inútil. Multidões querem as bênçãos abundantes do Espírito sem o compromisso sacrificial do serviço. O sétimo hábito fundamental é a santificação progressiva através da mortificação diária e impiedosa da carne corrupta. Devemos ensinar que cada dia devemos morrer completamente para o eu e viver exclusivamente para Cristo. Seus desejos carnais ainda governam ironicamente suas escolhas. Você busca primeiro agradar a si mesmo ou ao Senhor dos Senhores. Romanos, capítulo 8, versículo 13, adverte severamente que se vivermos segundo a carne, certamente morreremos espiritualmente. A cada concessão covarde que você faz à sua natureza pecaminosa, você se afasta mais da plenitude gloriosa do Espírito. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O oitavo hábito transformador que devemos praticar rigorosamente é o exame minucioso de consciência antes de dormir, revisando todos os nossos erros e acertos diante de Deus. Cada noite devemos fazer um balanço espiritual rigoroso, confessando falhas e agradecendo pelas vitórias conquistadas. Você dorme com a consciência limpa ou com o peso esmagador de pecados não confessados? Salmo de número 4, verso 4, ordena examinar o coração no leito e aquietar-se diante do Senhor em reverência. Muitos sofrem de insônia espiritual torturante porque se recusam obstinadamente a acertar suas contas com Deus antes de dormir. O nono hábito poderoso é o cultivo intencional de amizades espirituais profundas para a prestação de contas radical. Devemos nos reunirmos com outras pessoas para encorajamento mútuo na busca implacável pela santidade perfeita. Você anda com pessoas que te arrastam ao abismo ou que te elevam aos lugares celestiais? Provérbios, capítulo 27, versículo 17, declara que como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Multidões de cristãos vivem isolados espiritualmente, sem ninguém, para confrontar seus pecados ocultos e encorajar sua fé vacilante. O décimo e último hábito que nos enche poderosamente do Espírito Santo é a prática do amor ágape incondicional. Você guarda mágoas e ressentimentos venenosos, seu coração está cheio de amargura corrosiva. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Ordena amar os inimigos e orar fervorosamente pelos que nos perseguem. O Espírito Santo não pode encher um coração contaminado pelo ódio. Estes 10 hábitos não são sugestões opcionais para uma vida cristã melhorada. São requisitos absolutos para uma vida transbordante do Espírito. Não somos super-heróis com poderes especiais. Somos seres humanos comuns que tememos Deus. Compreendemos que a santidade não é opcional para alguns escolhidos. É obrigatório para todos que desejam ver a face de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, declara categoricamente que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você quer apenas uma religião confortável e conveniente ou quer a plenitude avassaladora do Espírito Santo? A escolha é exclusivamente sua. Mas saiba que no dia terrível do juízo você não poderá alegar ignorância. Multidões enganadas querem o poder sobrenatural do Espírito sem o preço doloroso da consagração total.
Querem os dons espetaculares sem o fruto do Espírito. Querem as manifestações sobrenaturais sem a santificação progressiva. O caminho para ser cheio até transbordar do Espírito é estreito e exige renúncia total de tudo. Lucas, capítulo 14, versículo 33, afirma inequivocamente que quem não renuncia a tudo quanto tem, jamais será um discípulo verdadeiro de Cristo. Você está disposto a pagar o preço exorbitante ou vai continuar vegetando numa vida cristã morna, sem poder, sem unção, sem a plenitude gloriosa do Espírito? O inferno está abarrotado de pessoas que conheciam sobre Deus intelectualmente, mas nunca o conheceram intimamente. Não seja mais uma estatística patética da mornidão espiritual epidêmico. Comece hoje mesmo a praticar estes hábitos santos com determinação. Levante-se de madrugada para orar. Mesmo que isso signifique sacrificar seu sono precioso, leia a Bíblia sistematicamente todos os dias. Mesmo que isso signifique desligar todas as distrações eletrônicas. Jejue com propósito definido, mesmo que sua carne grite em protesto violento. Confesse seus pecados especificamente, mesmo que isso destrua seu orgulho maldito. Pratique a presença de Deus conscientemente, mesmo que isso exija disciplina mental constante e exaustiva. Sirva aos necessitados, mesmo que seja sacrificante, mesmo que isso esvazie completamente seu bolso. Mortifique sua carne diariamente, sem piedade, mesmo que pareça humanamente impossível. Examine sua consciência todas as noites rigorosamente, mesmo que isso exponha suas falhas mais vergonhosas. Cultive amizades que te confrontem corajosamente, mesmo que isso seja profundamente desconfortável. Ame incondicionalmente todos, mesmo que isso despedace seu coração. O Espírito Santo está procurando desesperadamente vasos limpos para encher com seu poder sobrenatural. A pergunta que ecoa na eternidade é: você será um desses vasos consagrados? Não devemos ter uma teologia de prosperidade material que promete riquezas terrenas temporais. Devemos ter uma teologia de santidade radical que promete riquezas eternas, incorruptíveis. Não devemos buscar multidões impressionadas. Devemos buscar almas para se converter e ser transformadas. Não queira entretenimento religioso superficial. Queira transformação permanente. Você tem se contentado com migalhas espirituais rançosas quando Deus quer te dar um banquete celestial. Quantos anos preciosos você já desperdiçou miseravelmente, vivendo infinitamente abaixo do padrão divino estabelecido? O tempo é assustadoramente curto. A eternidade é infinitamente longa e sua decisão hoje determina onde você ficará para sempre. Não existe meio termo no reino de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, adverte terrivelmente que os mornos serão vomitados da boca do Senhor com repugnância. Você é quente ou frio? Não venha com desculpas patéticas sobre suas limitações e fraquezas humanas. Decida buscar o extraordinário de Deus com todas as forças. Não aceite a mediocridade espiritual como normal ou aceitável. Viver sem a plenitude do Espírito é viver em derrota humilhante. Você tem aceitado a derrota como seu destino inevitável? Tem se conformado com uma vida cristã impotente e derrotada? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ordena não se conformar com este mundo corrupto, mas transformar-se pela renovação completa da mente. A transformação começa com uma decisão radical e irrevogável de não aceitar mais o status espiritual miserável. Estes 10 hábitos são armas de guerra espiritual letal. Cada um deles é uma bomba atômica contra a mediocridade, contra a mornidão, contra o pecado que tanto nos envolve. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos exorta a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você conhece seus pecados recorrentes? Sabe exatamente quais são suas fraquezas fatais? Mantenha um diário detalhado de suas lutas espirituais.
não para se gloriar em suas vitórias, mas para identificar padrões de derrota e corrigi-los imediatamente. A oração matinal não é apenas um hábito piedoso opcional, é uma declaração de guerra total contra as trevas. Quando você se levanta antes do sol para buscar a Deus, você está dizendo ao inferno que não aceitará suas mentiras destruidoras naquele dia. Está declarando ao céu que depende absolutamente do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 35, mostra Jesus levantando-se de madrugada para orar ao Pai. Se o Filho de Deus precisava dessa disciplina vital, quem somos nós para desprezá-la? Leitura sistemática da Bíblia não é para acumular conhecimento intelectual vazio, é para renovar a mente e transformar o coração. Você lê a Bíblia como quem lê um jornal comum ou como quem recebe uma carta do Rei dos Reis? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Adverte para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes obedientes da palavra. Quantos sermões você já ouviu sem nunca aplicar? Quantos versículos você conhece sem nunca obedecer? O jejum quebra as fortalezas satânicas da alma. Isaías capítulo 58, versículo 6, fala sobre o jejum que quebra jugos opressores e liberta cativos. Que jugos demoníacos ainda estão sobre sua vida? Por que você se recusa a jejuar? A confissão específica traz cura específica e libertação completa. Não generalize seus pecados vagamente. Salmo, capítulo 32, versículos 3 a 5, mostra Davi confessando seus pecados e recebendo perdão abundante. A presença contínua de Deus transforma o secular em sagrado. Não há divisão entre vida espiritual e natural. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ordena fazer absolutamente tudo para a glória de Deus. O serviço aos pobres é termômetro infalível da verdadeira espiritualidade. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, mostra que o juízo final será baseado em como tratamos os pequeninos. A mortificação da carne é guerra sem trégua nem quartel. Gálatas capítulo 5, versículos 24, afirma que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. O exame de consciência noturno prepara para o tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, lembra que todos compareceremos ante o tribunal. As amizades espirituais são espelhos da alma que revelam nossas manchas. Provérbios, capítulo 27, versículo 6, afirma que fiéis são as feridas do amigo. O amor incondicional é a marca suprema da plenitude do Espírito. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, declara que quem não ama não conhece a Deus. Estes hábitos formam uma sinfonia de santidade. O Espírito Santo espera vasos vazios para encher. A eternidade observa sua decisão. O céu aguarda, o inferno teme. Escolha hoje. Amanhã pode ser eternamente tarde. Se essa palavra queimou em seu coração, inscreva-se no canal Para Onde Vou e declare: eu quero viver cheio do Espírito Santo, nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Hoje pode ser o recomeço que o céu esperava. Curta, comente e compartilhe. E faça parte dessa geração que busca o fogo do Espírito sem reservas. Não assista e esqueça. Decida viver o que ouviu. Inscreva-se no canal Para Onde Vou e caminhe comigo nessa jornada de santidade radical. Seja um vaso escolhido, curta, compartilhe e declare: eu não aceito mais a mornidão espiritual.